Amém, povo de Deus? Amém. Irmãos, louvado seja Deus por nós estarmos aqui dando continuidade no nosso processo formativo. Nós já estamos aí na nossa última apostila da nossa fase catequética, que é a introdução aos dons. E desde cedo, o Senhor já está falando aqui aos nossos corações, também nos ensinando, nos exortando acerca dos dons carismáticos, acerca desses dons que o Senhor nos concede para bem servir os nossos irmãos no grupo de oração, mas também para servir toda a Santa Igreja. E nós chegamos no 6º capítulo, que é dons carismáticos ou efusos. E nós vamos começar a ver agora dons carismáticos de revelação. Nós já abordamos, desde cedo vocês já estão vendo alguns dons aí, mas agora nesse ensino, dessa parte 3, nós vamos ver palavra de sabedoria e palavra de ciência. A palavra de ciência também é conhecida, por ser o dom do conhecimento. Quando a gente fala em dons de revelação, é aqueles dons que vai mostrar para nós algo que está oculto, coberto, algo que precisa ser revelado. E a revelação divina também vem acerca de fatos, de situações, de coisas que aconteceu na nossa vida, principalmente lá no passado, na infância, na adolescência, e que às vezes permanece ainda em nós como algo que nos prende, como algo que cria-se uma barreira para que a ação, para que a graça de Deus também aconteça em nossas vidas. E a palavra de ciência vem justamente para tornar visível essas situações, ou fatos, ou circunstâncias que aconteceu em nossa vida. E ela vem a ser revelada justamente para que haja a liberação na nossa vida, na vida da pessoa, na vida das pessoas também que nos pedem oração, que a gente muitas vezes atende, e ali acontecendo essa liberação, a graça de Deus acontece na vida dos nossos irmãos. Então, trata-se, portanto, de uma penetração na ciência de Deus, isto é, no conhecimento que só Ele tem a realidade, só Ele que conhece as nossas realidades. Tem coisas da nossa vida que até mesmo a gente esquece, de coisas que a gente sofreu lá na infância, no início da adolescência, mas o Senhor, Ele não esqueceu. E aí, em momentos como esse de oração, em momentos como o que nós vamos viver já já, que o Senhor usa para curar os nossos corações. E às vezes a gente até se pergunta, a gente está dentro da igreja, está no grupo de oração e tal, e às vezes a gente não consegue progredir em certas coisas. A gente não consegue ter uma perseverança na vida de oração. A gente não consegue, por exemplo, pregar ou cantar, ou tem certos receios, medos, timidez. E é em momentos como esse que o Senhor vem liberar a sua graça no meio de nós, através de uma palavra de ciência. Eu costumo dizer que a palavra de ciência é como se fosse o diagnóstico. Deus dá um diagnóstico. Lucas tem isso. A palavra de sabedoria, ela é o remédio. Lucas tem essa situação e para que ele seja curado, liberto, ele tem que fazer isso, que o Senhor vai revelar. A palavra de ciência é um conhecimento sobrenatural, humanamente inatingível, que alcança o nosso intelecto, mas não necessariamente expresso por palavra. Pode ser por meio de sentimentos, emoções, sensações, visualizações ou pensamentos. O termo é palavra de ciência, mas não quer dizer que quando eu estiver rezando aqui por Eliane, o Senhor vai me dar uma palavra. Ele pode me dar uma visualização, ou um sentimento, uma emoção, alguma coisa. E aí, usando do dom do discernimento dos espíritos, que vocês viram no ensino passado, que é o guardião de todos os dons,
eu vou discernir essa visualização e aí eu vou proclamar na vida da irmã ou do irmão. E aí tem situações que, quando a gente está em um atendimento, ou rezando por uma pessoa no grupo de oração, né, ou até mesmo em um encontro como esse, o Senhor pode trazer algo para nós, no momento da oração, que a gente pensa assim, meu Deus, isso aqui é algo que pode escandalizar, né, ou trazer algo assim para ridicularizar o irmão. E aí é onde nós devemos ter todo o discernimento. Então, assim, se o Senhor me dá aqui eu vou pegar um exemplo aqui que eu vivi. Tem muito tempo, estava atendendo uma pessoa, né, com uma irmã muito ungida, a irmã de mãe Rejane. Se vocês acham que Rejane é a mulher do fogo, é porque vocês não conheciam a irmã dela. Misericórdia, a mulher era terrível, ela é lá do Rio Grande do Norte. E quando ela vinha aqui, eu sempre fazia par com ela para a gente fazer os atendimentos. E a gente estava atendendo um casal. E a gente rezando, pam, pam. O Senhor trazia no coração nosso claramente a palavra adultério. E como é que a gente ia falar aquilo ali para o casal? Não tinha como a gente, o Senhor está falando aqui no meu coração a palavra adultério. A mulher poderia, né, misericórdia, né, ficar, já questionar o homem ali e tal. E aí a gente conversou. E aí, pensa aí. E aí a gente olhava assim um para o outro e tal. A gente, opa, vamos atender agora. A gente, rezamos com vocês dois aqui. Agora a gente quer fazer um momento separado. Né? Vamos fazer primeiro com ele, depois com a esposa. E nesse momento ali a gente falou da palavra, porque claramente era para o homem. Né? E aí ele pegou e confessou realmente que era por isso que o casamento dele estava em crise, porque a mulher estava, né, com a suspeita. E aí de todo o Senhor nos conduziu ali para que a gente pudesse, né, à luz do Espírito Santo, trazer tudo que o Senhor queria para aquele casal. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. Tem coisas que o Senhor vai mostrar para nós que a gente não pode falar. Ou a gente tem que rezar muito, né, conhecer bem a pessoa e trazer, a depender da situação, da palavra de ciência, a gente pode falar. Senão, a gente vai rezando até achar um meio ali que o Senhor vai trazer uns meios para a gente trazer aquela situação. Mas nunca que o Senhor vai trazer algo para que possa envergonhar a pessoa no meio da assembleia. Se a gente está, como nós estamos aqui, né, num retiro de introdução aos dons, o Senhor não vai mostrar algo para nós que venha para ridicularizar ou para constranger uma pessoa. Se o Senhor nos der palavras, né, de ciência aqui, como essa que eu dei de exemplo, a gente com muita sabedoria e discernimento vai falar com a pessoa, ou no momento ali que se tiver, né, oportuno, ou se não, você vai rezar até você falar com essa pessoa com muita sabedoria. E eu queria que você pegasse agora João capítulo 4, João 4, 15. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água para que eu já não ter sede em vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vá chamar teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso disse a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Palavra da salvação. Por que eu peguei aqui do 15? Aqui na apostila fala da partir do 17. A mulher queria... né? Não? A mulher queria a água. A mulher queria a graça. Mas Jesus sabia que na vida daquela mulher tinha algo, assim como eu falei, que tinha uma barreira impedindo que aquela graça alcançasse aquela mulher. Então, através da palavra de ciência, Jesus pegou e falou: vai chamar o teu marido. E aqui é a chave da palavra de ciência, aqui no texto da samaritana. Para que ela recebesse essa graça, ela tinha que ser curada, liberta nessa situação. Aqui que nós vemos, né, de adultério. Então, assim, muitas vezes, aí, como o exemplo que eu dei, em muitas situações
da nossa vida, a graça de Deus não progride por conta de coisas assim, que está oculto. Que está oculto. E o Senhor vai mostrar, e aí é onde a pessoa, se ela realmente abrir o coração, a graça vai acontecer. Se ela não abrir, o Senhor pode trazer palavra de ciência, palavra de sabedoria, várias coisas, não vai acontecer. Então, assim, o Senhor deu essa palavra aqui para a samaritana, ela abriu seu coração e a graça foi alcançada na vida dela. Mas nem sempre a gente vai encontrar essa abertura de coração em pessoas que nós vamos, né, rezar ou fazer, né, qualquer atendimento. Então, se a palavra de ciência, ela é o diagnóstico, ela vem para mostrar a situação, trazer, né, a revelação, trazer ali à tona situações, circunstâncias, coisas que nós vivemos ou carregamos em nossa vida, que até nós mesmos esquecemos, mas o Senhor não esquece, então o Senhor usa de alguns momentos para revelar. Outra coisa, às vezes a gente vai em acampamentos, né, principalmente na Canção Nova, às vezes no nosso movimento também tem, em congressos, no ENF e tal, e a gente está lá num momento forte de oração e a gente vê uma pessoa gritar, gritou lá, repousa, ou só grita. Às vezes a gente acha que é o quê? Não, é trem ruim, a pessoa está gritando ali, é porque foi liberta. Também, mas geralmente, né, isso foi um exorcista falando numa formação, quando a gente está em grandes encontros, em grande assembleia, e tem alguém conduzindo a oração, ele começa a proclamar várias coisas, né, emoções e tal, curas. Quando as pessoas gritam, não quer dizer que tem um espírito maligno dentro da pessoa, mas são palavras de ciência que são lançadas, e através do amor de Deus é infundido tanto na vida daquela pessoa ali que ela não aguenta, então ela acaba dando um grito. Aí não quer dizer que é algo espiritual, coisa ruim. Mas não. O amor de Deus, através de uma palavra de ciência, que infundiu tanto no coração dela, que ela não aguentou e ela acaba gritando. Então, às vezes, a gente vê em alguns momentos, assim, a pessoa gritar, não quer dizer, coisa ruim, não. A graça de Deus alcançou ela, uma palavra geral. Certamente, uma palavra de ciência que foi lançada. Então, a palavra de ciência isso é o diagnóstico, é algo que o Senhor revela para nós, também pode revelar para uma assembleia, mas também para uma pessoa. Observação: o dom da palavra de ciência não deve ser confundido com o dom infuso de ciência, que vocês viram aqui no início. São coisas diferentes. O dom da ciência é aquela que nos revela o Senhor, Criador, né, de todas as coisas, e faz a gente valorizar a criação de Deus para não confundir com falsos deuses. Vamos agora para a palavra de sabedoria. Como eu disse no início, palavra de ciência é o diagnóstico. A palavra de ciência é o diagnóstico, a palavra de sabedoria, o remédio, algo que o Senhor vai revelar para que eu possa ser uma pessoa melhor, ou me curar, ou me libertar. A palavra de sabedoria é uma orientação divina e, portanto, sobrenatural, humana e inatingível, que alcança o nosso intelecto. Mas, a exemplo da palavra de ciência, não necessariamente se expressa por palavras, também pode ser sentimentos, emoções, sensações, visualizações, pensamentos. Tal dom, como todos, deve ser amplamente permeado do discernimento dos espíritos. O intuito da palavra de sabedoria é revelar a orientação de Deus diante de determinada situação. E uma observação importante: ela gera em nós uma profunda paz, alegria, alívio, confiança, vigor no coração do seu destinatário, levando a querer obedecer àquela orientação. Então, ela enche o coração, né, da pessoa de paz. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma vez, tem muito tempo, né, numa dinâmica também de palavra de ciência e de sabedoria, eu gosto de trazer os exemplos, porque às vezes fica mais fácil da gente entender. Eu estava rezando com uma irmãzinha, e eu já sabia que ela trabalhava em colégio, como merendeira e tal, né? E ele ia rezando ali, rezando. O Senhor me dava a visualização de uma cozinha
bem antiga, né, com várias panelas de barro, tachos grandes de comida, assim assado. E o Senhor foi me dando a visualização e eu fui falando para ela, né, e tal. E aí a palavra de ciência era essa, uma visualização. E a palavra de sabedoria era confissão, ela precisava confessar. Então, assim, como eu também não tinha ainda muito entendimento, o Senhor me deu, falou, irmão, estou vendo isso com palavra de ciência e de sabedoria, essa situação. Na hora ela não confirmou. Eu falei, ih, lascou. É coisa, então, do meu humano. Né? Acho que eu falei, a irmã já é cozinheira, ela trabalha em cozinha, então ficou assim muito fácil. Né? Ela vai imaginar, ih, esse aí não tá com nada na oração. Beleza, a irmã pegou e foi rezar, né, com a visualização que eu tinha dado a ela. E o Senhor mostrou claramente para ela que era aquela situação, que ela nem já lembrava mais, e que ela precisava confessar, que já não cabia mais, ela precisava renunciar àquilo que ela viveu há muito tempo. Né? E depois, ainda no dia, ela me ligou para falar, né, que o Senhor tinha mostrado para ela de forma clara, e ela procurou o Padre Gil, né, e foi confessar. Então, assim, às vezes a gente fica com dúvida em falar. Eu demorei muito para falar para ela, porque eu falei, rapaz, está muito na cara, a irmã é cozinheira, né? Então, assim, estou tendo uma visualização de cozinha, não vai dar em nada. Mas eu falei, e o Senhor acabou revelando para ela qual era aquela situação ali que ela precisava. Então, o Senhor deu a palavra de ciência através de uma visualização, e como a palavra de sabedoria, o que ela precisava fazer? A confissão. Então, o Senhor curou e libertou ela dessa situação que ela viveu há muito tempo. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que também pode ser de palavra de ciência e sabedoria. Uma vez na reunião de núcleo, lá no grupo de oração, rezando com a irmãzinha, o Senhor me mostrava a palavra bicicleta. A palavra de ciência, a visualização. E como palavra de sabedoria, perdão. E eu comecei a falar para a irmã, né? Eu falei, irmão, o senhor me mostra, né, uma criança numa bicicletinha e tal, assim assada. E ela começou a chorar. Né? E ela pegou e falou que não perdoava o pai, porque ela queria muito uma bicicleta na infância, mas o pai não tinha condição de comprar. Então meio que ela ficava com raiva do pai. Então gerou nela ali uma certa mágoa, um certo rancor, por conta que o pai não conseguiu dar uma bicicleta para ela. Então, assim, a palavra de ciência pode vir, né, assim, de coisas que a gente fala, isso é uma besteira, uma bicicleta, né, uma panela, alguma coisa assim do tipo. Mas quando a gente leva para a pessoa, a gente fala, você confirma, isso aqui te lembra alguma coisa, lembra alguma situação da sua vida, coisa que você viveu, né? A pessoa na hora pode falar sim ou não, mas depois, né, como o caso que eu dei de exemplo aqui, depois que a irmã foi rezar com a palavra, o Senhor acabou revelando ali para ela. Mas tem momentos que a gente já fala e a pessoa não confirma. Né? Eu passei por determinada situação. Então, palavra de ciência e de sabedoria, para a gente ficar assim fácil, eu aprendi assim, eu acho que fica bem fácil a gente entender. Ciência é o diagnóstico. A sabedoria, ela vem dar como se fosse assim um remédio, né? A orientação, às vezes o médico dá tantas orientações ali, né? Minha irmã Cassandra aqui agora, ela recebeu tanta orientação para ela seguir o tratamento, né? Então, assim, recebeu o diagnóstico, toma agora, né? Que você vai ter que seguir isso, essas orientações para que você possa ser curado, para que você possa ser liberto. Amém, povo de Deus?